Jesus. Bom dia, família do Avivamento. Estão todos bem aqui? Glória a Jesus. Quem venceu mais uma semana na batalha? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque estamos aqui. Eu sei que nós sentimos falta de alguns irmãos, mas nós cremos que Deus está cuidando de cada um de nós. Amém? E por falar, acabamos de falar sobre oferta e dízimo. Não sei, os irmãos que não viram as cadeiras ficaram surpresos. Irmão, eu sempre neste altar, eu sempre disse, nós temos a igreja linda. E hoje eu fico olhando e falo assim, Deus, o Senhor tem me surpreendido cada vez mais, porque quando eu acho que o Senhor já nos deu o muito, Ele vem com mais. Porque Deus, Ele é assim, é uma fonte inesgotável, amém? Então, nós louvamos o nome de Jesus, porque nós vemos que, irmão, não é fácil, não, irmão, achar essas cadeiras, não é fácil, não. Depois o apóstolo conta o milagre também, porque Deus, Ele dá um milagre, amém? E Ele vai falar sobre o milagre que foi essas cadeiras, e louvado seja o nome de Jesus, porque nós andamos debaixo de uma palavra, de uma promessa, e Deus tem nos honrado dia após dia, amém? Amém? Mas não é sobre as cadeiras que eu queria falar, não, amém? É só para glorificar o nome do Senhor Jesus mais uma vez, porque hoje Ele ministrou o meu coração, quando falou em dízimo e oferta, eu olhei e falei, Deus, eu sempre falei que a minha igreja é linda, e hoje eu vi que o Senhor pode fazer muito mais, porque ela está muito mais linda, ela está muito mais linda, amém? E é tudo profético, irmão, as cadeiras brancas também foi 99, essas são 99, nós estamos debaixo de uma palavra, amém? Diga amém? Amém! Para começar, o que Deus colocou no meu coração, eu queria fazer uma pergunta para vocês, amém? Vocês estão preparados? Vocês estão descansados, né? Irmão, eu gosto de falar também, viu, irmã? Se prepara aí. Tem horário não, né? Estou brincando, eu vou entregar no horário, em nome de Jesus, eu prometo. Amém? Eu queria perguntar para vocês, quem aqui, se recebesse de presente um passaporte? Quem é casado com seu esposo, quem é solteiro vai sozinho, amém? Um passaporte de passar 40 dias num cruzeiro, na parte da elite, primeira classe, direito à suíte, sauna, hidromassagem, piscina, café da manhã, almoço e janta, porque a comida também tem que vir, né? Amém? Vocês aceitariam? De prêmio, vocês não vão gastar nada, é brinde, você vai, recebe e usufrui da bênção que você foi presenteado. Alguém aqui teria coragem de falar, não vou não? Cruzeiro. Fica imaginando como deve ser um cruzeiro, né? Fica pensando, a gente pensa assim, cara, um navio não tem tudo isso, mas tem. Existe todas essas coisas. Agora, nós sabemos que esses cruzeiros, eu não conheço muito não, né? Não é da minha área não, mas a gente ouve falar sobre cruzeiros e a gente sabe que para criar um cruzeiro, um projeto, um planejamento, há pessoas muito grandes por trás disso. Pessoas com estudo, pessoas que entendem do assunto, porque ninguém vai colocar um sabe ninguém ali para construir algo onde vai centenas de vidas ali. Amém? Porque a tribulação de um cruzeiro cabe muitas pessoas, não sei quanto, mas eu esqueci de pesquisar. Mas se a gente vê que esse cruzeiro, vamos dizer um famoso aí, que eu não sei, talvez, quem sabe o nome aí, pensa no seu coração. Agora, se eu chegasse para vocês e oferecesse um passaporte com as mesmas regalias, com as mesmas maravilhas, com o mesmo conforto, mas um porém, esse cruzeiro, ele foi feito pelas minhas mãos. Eu fui lá e construí esse cruzeiro. Vocês iriam? Obrigada, irmão. Eu também sabia que vocês iam responder isso. Então, vou melhorar um pouquinho, né? Já que eu já fui envergonhada. E se tivesse sido construído pelas mãos do pastor Tiago? Vamos colocar os melhores aqui da igreja, que é os que fazem o serviço mais pesado. O evangelista Mauro. Ele é bom para quebrar. Não, irmão, mas você também restaura, irmão. Deus te usa também para isso. O irmão Renato.
Vocês iriam nesse cruzeiro criado por eles, projetado? Olha, ninguém ia, irmão, não está valendo nada, não, irmão. Vamos embora. Vamos embora que Deus tem que converter nós, que não está dando confiança para ninguém. Amém? Tá, depois eu volto para essa pergunta. Então vamos falar um pouco sobre a vida de Noé. Todos conhecem a vida de Noé. Todos sabem quem foi Noé. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias lá em Gênesis 6. Gênesis 6. Lá no versículo 8 até o 9 apenas. Amém? Vamos estar lendo a palavra do Senhor que diz assim: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. E ele andava com Deus. Amém, Senhor Jesus. Pai, nós colocamos diante de Ti, Senhor, essa palavra. Assim como o Senhor queimou no meu coração e me trouxe, Senhor, várias coisas, Senhor, Pai, que eu possa meditar nessa palavra. Que o Senhor, através da minha vida, possa derramar, Senhor, sobre essa igreja. Que possamos sairmos daqui, Senhor, entendendo que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz nos dias de hoje. E eu estarei, Senhor, trazendo aquilo que o Senhor queimou no meu coração. Então eu te peço, Senhor, que usa-me, Senhor, com poder, unção e autoridade sobre essa igreja. Que neste altar, Senhor, sejam apenas os anjos do Senhor, Pai, ao meu redor, Senhor, ao redor dessa igreja, de todo o terreno dessa igreja, não permitindo que Satanás, Senhor, adentre aqui, Senhor, sobre os teus filhos, trazendo, Senhor, Pai, confusão, trazendo sono, trazendo irritação, Pai. Nós repreendemos em nome de Jesus. A sua palavra, Senhor, vai vir como um manancial de águas vivas, Senhor, sobre as nossas vidas. E que possamos, Senhor, através de cada palavra ministrada, Senhor, possamos colocar em prática em nossas vidas, pelo poder do nome de Jesus, Senhor. Que as suas palavras, Senhor, sejam ditas aqui essa manhã, e o que o meu eu agora, Senhor, morra, mas que o seu Espírito, Senhor, venha falar através da minha boca, pelo poder e o nome santo de Jesus. E toda a igreja diz amém. Então nós vemos aqui que a Bíblia diz que Noé, em outras versões diz que Noé, o Senhor aprovava o que Noé fazia. A minha Bíblia aqui está dizendo que Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Ele demonstrava bondade. Noé não era uma pessoa ruim. Noé, a palavra de Deus diz que Noé andava com Deus. Noé era um homem que agradava o coração do Senhor. Um pouco antes diz que Deus, ele se irou tanto com a terra. Ele se arrependeu tanto da criação. As pessoas estavam cometendo tantos pecados, que Deus ficou tão nervoso, que Deus decidiu que ia destruir toda a terra. E Deus olhava para Noé e via nele um homem, o quê? Um homem digno, um homem justo. E Deus chegou a Noé e lhe deu uma missão. Ele olhava aqui no 11 e diz assim: ora, a terra estava corrompida com os olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra estava se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido com a sua conduta. Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira, de vida assim. E aí Deus começou a dar a direção para Noé. Irmão, vamos imaginar que essa arca que Deus entregou às mãos de Noé para construir, Deus hoje está entregando nas nossas mãos. É a nossa vida, é o nosso ministério, é a promessa do Senhor sobre as nossas vidas. Ao contrário de Noé, muitos de nós não éramos justos, não caminhávamos com Deus. Eu não sei se alguém aqui nasceu no berço cristão e permaneceu sem se desviar. Eu não nasci no berço cristão. Eu nunca conheci esse Deus pelo qual eu conheço hoje. Já frequentei igrejas. Eu falo frequentar, porque eu só apenas estava ali com o meu corpo. O meu coração não estava ali. Quando eu conheci Jesus na minha vida, tudo fez um outro sentido. Eu conheci esse Jesus
através da vida da minha irmã. Eu olhei para minha irmã e falei, esse Jesus pelo qual a minha irmã serve, não é o Jesus que eu ouço falar, não é o Jesus que eu acho que eu conheço. Com muito respeito, sempre tive muito respeito com a palavra de Deus. Nunca usei a palavra de Deus como caçoado. A gente às vezes caçoava os crentes, falava, mas nós éramos mundanos, não entendia o que é adoração. Porque hoje em dia você vê pessoas adorando e venerando um carro, uma casa, um objeto. E a gente fica pensando, por quê? Hoje nós adoramos a Deus. Nós entendemos que nós temos alguém que nós possamos adorar, que nós possamos nos exaltar, e nós temos a convicção de que Ele é santo, de que Ele não vai nos frustrar, de que o caminho dEle é o certo, o caminho dEle é o reto. Então, quando hoje você recebe uma promessa de Deus, Deus te resgata lá do poço, do fundo do poço, da lama, do pecado. Deus te traz uma luz. Você recebe uma palavra. Você recebe a instrução de você construir a sua arca. Qual é a posição que nós tomamos? O que nós colocamos à frente dessas coisas? Noé, a palavra que diz que Noé fez tudo o que Deus pediu. Nós não percebemos muitas das vezes, mas é liberada uma promessa e Deus vai nos dando as instruções para nós seguirmos. E nós temos que seguir um passo de cada vez. Nós temos que nos submeter, nós temos que entrar em obediência para que essa palavra, essa promessa, isso que está sobre a sua vida seja realizada. Nós vimos hoje o casal aqui. Se eles pegassem essa palavra e enfiassem no bolso, eles iam estar vivendo as coisas do mundo, não iam estar vivendo o que eles vivem hoje, as promessas do Senhor. E como eles mesmos testemunharam, a filha dele, uma criança, recebeu uma palavra do Senhor. E é um trabalho deles, como pai, instruir essa criança, porque ela não vai entender o que é isso. Mas eles vão instruir ela para quando ela tiver uma idade, ela poder andar com suas próprias pernas nos caminhos do Senhor. Então, irmão, não existe uma idade. Talvez você tenha sido como eu. Irmão, eu nunca recebi, que eu me lembre, uma palavra profética da minha infância. Até porque eu nunca nem estive dentro de um corpo da igreja. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui numa igreja evangélica no Brasil, lá em Londrina, foi a igreja presbiteriana. A pastora, quando eu fui embarcar, que o último culto, ela veio, orou e falou, busque uma igreja, aonde você mora. Olhei para ela e falei assim, mas onde eu moro não tem igreja. Eu morava em Haiti, as igrejas eram longe, Comac, Nagoya, e lá na minha cidade não tinha. Aí junta a preguiça, ser vergonhice mundana, o corpo, né, da gente que não ajuda, né, o ser humano mundano, mas a promessa, só que, irmão, eu me casei e vim para Xiga. Irmão, eu nunca vi tanta igreja depositada aqui em Xiga, né? A gente via Etigocém cheio de igreja. E eu falei, meu Deus. E eu lembrei da palavra. Mas aí vem o comodismo, vem a preguiça, não vai buscar uma igreja. E eu lembro que onde eu trabalhava, tinha umas meninas numa igreja aqui do Japão. E elas participaram do Mulheres Virtuosas, e até a formatura, me convidou. Nunca me convidaram para ir no culto, mas me convidaram para ir na formatura. E daquilo veio no meu coração de querer ir para conhecer a igreja, sabe? E eu fui. Permaneci por 4 anos dentro dessa igreja, frequentando, irmão. Frequentando. Eu não era membra, eu me sentia muito bem, mas eu lembrava da palavra daquela pastora, busque uma igreja onde quer que você esteja. Passei por momentos, né, que todos, como o evangelista disse, Tiago não acreditava em Jesus. Ele não ia na igreja comigo, eu tinha que ir sozinha. E a minha carnalidade falava muito mais alto. Domingo de manhã, um sol lindo, a gente quer churrasquear, a gente quer viver com os amigos. Eu gostava muito de arte,
Eu ia toda semana para a arte. Então, quando ele dava a oportunidade, eu ia para a arte, deixava o culto. Quer dizer, Deus sempre ficou em segundos planos. A minha prioridade era a minha vida. Eu vejo aqui que Noé, a Bíblia diz, lá em Gênesis 9, que Noé era agricultor. Foi ele que fez a primeira lá plantação de uva. O que tem a ver agricultor para construir uma barca, uma arca? Nada a ver. Quem aqui trabalhou com agricultura? Fala aí, irmão, uma ferramenta, porque eu também não sei não. Uma ferramenta usada muito na agricultura? Quem aqui é engenheiro? Quebra galho, né? Severino quebra galho. Você imagina você ir com a foice, ou sei lá, com a enxada, com adubo, esterco, ali, construir uma arca, irmão, não vai rolar, não vai dar certo. Você vai com ferramentas erradas. Mas Noé tinha o quê? Uma palavra, ele tinha uma missão, e ele tinha obediência, ele seguiu. De agricultor, ele construiu uma arca. E nessa palavra, eu separei alguns estudos que me fez meditar, me fez olhar de uma outra forma as coisas que aconteciam. Para ele construir essa arca, um navio gigantesco, Deus deu a ele tantas direções do Senhor. E essas direções, essas missões, podia vir o dilúvio que viesse, não ia derrubar essa arca. Deus preparou todas as coisas. Deus preparou para que ele construísse os compartimentos separados, para que ele juntasse todo o alimento que será utilizado. Deus não deixou faltar nada. Deus estava bravo com o mundo. Deus estava bravo com a humanidade. E Deus viu através de um homem, ele salvou uma família. Talvez através da sua vida, Deus está querendo salvar a tua casa. Deus, ele não quer salvar somente você. Eu chorava muito porque eu falava, meu Deus, eu conheço o meu marido. Eu sei o coração que ele tem. Quando é teimoso, irmão, só Jesus mesmo para trazer convencimento na vida dele. Porque homem nenhum na terra consegue trazer convencimento na vida desse homem. Eu me via impossível. Nunca, eu dizia isso, eu não tinha fé que eu tenho hoje. Nunca. É mais fácil, sei lá, um criminoso se converter. Porque além dele, ele diz, né, ter tido uma desavença ali com Deus, magoei, virou a cara para Deus, que é igual criança, né? Passou anos, mas ele nunca viu. Ele já contou esse testemunho. Porque às vezes a gente pede uma coisa e Deus não dá aquilo que a gente está pedindo, mas a gente não consegue olhar ao nosso redor o que Deus está fazendo através daquilo que nós estamos orando e pedindo. Porque a tua vontade nem sempre será a vontade de Deus e nós precisamos entender isso. É difícil para mim entender, Por isso eu oro, Senhor, que a minha vontade seja como a sua. Porque quando tem a minha vontade, irmão, o trem é mais embaixo. É difícil. A gente luta com Deus. Irmão, vou falar para vocês. Eu tinha testemunho de amigas crentes dentro da igreja há mais de 10 anos. E que os maridos não se convertiam de jeito nenhum. Mulheres de Deus. Uma, eu sei que se afastou do caminho do Senhor totalmente. Foi para o lado do marido. Não aguentou o fardo. E a outra, já tem uns 5 anos que eu recebi o testemunho da vida dela. Irmão, lá em Nassau, na nossa igreja, lá na nossa cidade, na minha cidade, onde eu cheguei a primeira vez, uma cidade pequena, interior também, tem uma igreja. Só que a igreja parece que é em Comac, acho que é em Cane, eu não lembro direito o lugar onde é a igreja. E ela, para poder congregar, ela abria a porta da casa dela. E o marido dela trabalhava comigo, meu xará, Daniel. E eu me lembro que nem crente, irmão, Deus já me usava, viu? Isso eu falo. Estava no meu sangue, eu nem percebi.
Eu não era crente, mas Deus me usava. Ele falava assim para mim, a mulher dele também é minha xará. Então, Dani e Daniel. Então, imagina, né? Os Dani da vida. E 3 Dani, não prestava muito, mas hoje, se unir, nós vamos prestar para muita coisa, porque glória a Jesus, os 3 estão no caminho do Senhor. Ele falava assim para mim, mulher, coloca lá as igrejas lá. Eu falei, o que você faz quando tem o culto na sua casa? Eu entro no meu quarto, coloco o meu fone e vou jogar game. Fala, não faça isso, é uma falta de respeito com a sua mulher. Participa. Cara, é 1 hora, 2 horas que você vai perder. Eu chamava ele de magrelo. Eu falava, magrelo. Aí eu falava assim, eu vou tirar meu chapéu para a Dani, que a Dani é uma mulher de fé. Porque eu não colocaria uma igreja dentro de casa com meu marido lá. Eu sabia que eu tinha medo. Não que ele ia fazer alguma coisa, mas eu acho que no momento ele não ia aceitar. Ele falou, você pode ir na outra igreja. E eu me lembro que eu falava para ele, participa. Irmão, Deus usou a vida de um baterista, de um dia que eu não sei dizer ao certo esse testemunho, que ela só contou que ele se converteu, eu glorifico o nome de Jesus, que Deus colocou amor através da vida dele, vendo um baterista tocar. Ele se interessou pela bateria. Olha como que Deus é. Não foi pela palavra, porque ele nem ouvia, ele falava. Ele começou a conversar e queria aprender a tocar bateria, se interessou pelo instrumento. Deus colocou amor. E ele aprendeu a bateria, se converteu, se batizou e hoje eles servem ao Senhor. Tem uma filha linda. E eu fico olhando. E eu falo, se eu olhasse, porque na época que o Tiago se converteu, esse menino não era convertido. E muitas pessoas, quando conheciam o Tiago, falam, meu Deus, o Tiago. Então quer dizer, o impossível pode acontecer. Há uma obediência. Então nós não podemos desistir. Quando a promessa é liberada em nossas vidas, mesmo que nós não vemos que isso pode acontecer, Deus, Ele faz o infinitamente mais, porque eu nunca imaginei um pastoreio na minha vida e hoje nós somos pastores dessa igreja. Eu sei que não parou por aqui, porque nós não temos que parar, nós temos que continuar avançando. Quando a palavra é liberada sobre as nossas vidas, nós não podemos parar, estacionar, achar que está tudo bem. O irmão está tocando, irmão, você já sabe tocar, né? Então não precisa mais aprender, não precisa mais orar e nem precisa mais ler a Bíblia. Tá tudo bem. Não, irmão, ele está ali, ele continua. O irmão falou quando ele veio buscar o pastel que vocês fazem aula, né? Fazem aulas. Agora para pensar, se não há... Agora o primeiro item que eu quero trazer para vocês é sobre o planejamento para o futuro e a organização e de obedecer os passos. Sobre isso. Gente, todo ministério tem organização. Você não vai comandar algo na sua vida das coisas de Deus de qualquer jeito. Tudo é um planejamento. Você tem que seguir um planejamento, se organizar. Casa bagunçada não traz prosperidade. Quando nós entramos no caminho do Senhor, a primeira coisa que eu falei, Senhor, eu tenho que endireitar minha vida, endireitar minha casa, endireitar eu, para que eu possa trazer para as pessoas. Nós estamos no processo ainda, irmão. Pensa que está curando? Não está, não. Tem uns desentendimentos ainda. Acontece. Mas nós estamos juntos no propósito. Eu louvo a Deus por esse milagre. Porque eu não me vejo hoje congregando, sentado num banco de uma cadeira, recebendo as promessas do Senhor e meu marido não recebendo junto comigo. Porque nós somos uma só carne. A promessa de Deus é liberada, cada um talvez tenha um ministério diferente do que o seu cônjuge, mas vocês têm que trabalhar em unidade, nós temos que ser unidos numa só carne. Por isso que eu digo, irmão, não desista. Não desista se hoje o seu marido não está sentado nessa cadeira. Não desista se sua filha, seu filho não está sentado nessa cadeira. Não desista, porque você está no processo e através da sua vida. Porque eu creio que mesmo eu sendo sem fé, eu orei por 7 anos. E a minha oração foi aceita. Porque Deus, Ele tem um propósito na minha família. E quem eu achava que nunca ia me dar tanto trabalho, que eu achava que era o meu marido, foi o que veio com mais facilidade. Viciado em videogame. Falei, não, Deus, você converteu ele, mas que o videogame o Senhor não vai conseguir tirar, não. Ele ama esse videogame. Deus tirou ele assim que ele saiu do encontro. Louvado seja o nome de Jesus, porque aquele videogame não era apenas um jogo, lá era a mão do diabo dentro da minha casa. Era um instrumento, um objeto que trazia discórdia dentro da minha casa.
Então, irmão, não pense que é um aparelho apenas não, irmão. É o diabo implantado dentro da sua casa. Amém? Nós amarramos pelo poder do nome de Jesus. Mas eu achava que tudo estava certo. Minha casa está salva. E nos processos das adolescências da vida, minha filha mais velha se afastou dos caminhos do Senhor. E a minha luta está sendo com ela. Mas graças a Deus, hoje eu tenho uma fé que eu não tive. Deus tem um propósito muito grande na vida da minha filha. Porque profetas já se liberaram sobre a vida dela. Mas eu não posso ir lá amarrar ela e falar, vem para a igreja. Eu fiz enquanto eu pude, irmão. Chega um momento que ela tem que andar com as próprias pernas. E eu creio em nome de Jesus, é minha oração, que ela um dia, Senhor, um dia ela vai entrar sobre essa igreja. Um dia ela vai ministrar sobre o ministério que o Senhor colocou sobre a vida dela. E toda mentira do diabo vai cair por terra pelo poder do nome de Jesus. Ela vai construir a arca dela. Eu oro ao Senhor para que o Senhor dê tempo para ela construir essa arca. Então nós vemos que lá em Gênesis 6:14, vamos lá continuar a leitura. Do 14 ao 16, ele vai dar todas as instruções para que essa arca seja o quê? Levantada. Você, porém, fará uma arca de madeira, de ciprestes, dividida e em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Para que ela seja o quê? Segura. Faça no centro de 135 metros de comprimento. Meu Deus, eu nem sei. 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. 16. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio ao inferior. Foi dada as instruções. Talvez aos nossos olhos, nossa, difícil, né? Para a gente tentar. Mas hoje Deus dá uma instrução na sua vida. Olha, você precisa fazer isso. Você precisa fazer aquilo. Prepara os compartimentos do seu corpo. Você vai ser o templo onde vai proteger você quando vier uma tempestade. Noé, ele obedeceu todas as instruções de Deus, fazendo tudo o que Deus fazia, e tudo planejado, tudo nos seus conforme, tudo organizado. A Bíblia que fala das instruções, fala que Noé fez exatamente como Deus lhe havia ordenado. Não dá muitas, tipo assim, como se diz, não conta muito sobre o processo da construção da arca. Mas nós vemos que a Bíblia não diz certamente o tempo que foi construída essa arca. Nós vemos um pouquinho antes, lá em Gênesis 5, que fala que Noé, ele tinha 500 anos quando teve seus filhos. Nós sabemos que ele tinha 500 anos. Mais à frente, ele diz o quê? Lá em Gênesis 7:6, ele diz o quê? Que Noé tinha 600 anos quando entrou na arca, quando veio o dilúvio. Então, aproximadamente, vamos pôr 100 anos para arredondar um tempo exato. Eu sei que nós não temos esse tempo como Noé teve. Não queremos calcular tempo. Porque se você calcula o tempo, você não termina no tempo certo. Porque nós temos que trabalhar dia após dia, construindo a arca, entendendo que pode ser hoje, pode ser daqui a pouco, ou pode ser amanhã que as portas vão se fechar da sua arca. E você não terá mais tempo. A Bíblia diz que quando os animais entraram, a família de Noé entrou, as portas se fecharam. Quem estava fora, morreu. Não teve como. Quem estava dentro foi o quê? Foi livre, foi salvos. Então nós vemos que aproximadamente 100 anos. Eu fico imaginando, irmão. Eu tenho 9, nem lembro mais quanto tempo de conversão. E eu fico pensando, quantas pessoas já passaram por aqui? Quantas promessas já foram liberadas na vida das pessoas? Quantas pessoas levam o tempo na brincadeira? Quantas pessoas não buscam se firmar naquilo que o Senhor quer?
Quantas pessoas brincaram? Quantas pessoas disseram não? Não foram dispostos a servir no reino de Deus. O apóstolo trouxe. No mundo nós teremos aflições. Muitos não aguentaram o peso do ministério. Muitos não aguentaram, às vezes, os conselhos de melhoria do nosso caráter. Porque a pior pessoa para lidar é o ser humano. Por mais bonzinho que seja, irmão, chega uma hora que ele não vai concordar com aquilo, que ele não quer concordar. Não adianta. O ser humano, ele é assim, é a natureza humana. E eu fico imaginando, se você soubesse que você tem 5 anos para você endireitar suas veredas, para você endireitar os seus caminhos, você faria o quê? Se Deus chegasse para você e falasse assim, ó, você tem 5 anos para endireitar os seus caminhos, fazer aquilo que eu te fiz, para isso que eu te trouxe ao mundo. Ou então, passando os 5 anos, você morre. Se você não cumprir o que eu quero, você morre. Eu tenho certeza, irmão, que até o ateu ia correr atrás disso aí. E ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer no lago do fogo. Queimar. Ninguém quer ir para aquele lugar. Então, irmão, não é te dado a data. O dia é hoje. O momento é hoje. Hoje é o dia de você começar a construir essa arca, ouvindo a voz de Deus, obedecendo aquilo que Deus te pede. A obediência, irmão, ela faz toda a diferença. A obediência, ela nos faz andar em níveis maiores. Deus está te chamando, porque a obediência de Noé fez toda a diferença. Ele salvou a sua família, ele salvou a sua vida. E através dele, Deus derramou a aliança para conosco. Ah, mas Noé era bonzinho. Tá bom, irmão, você não era bonzinho, você era um pecador. Você ainda às vezes continua no pecado. Mas Deus, Ele tem a misericórdia. Ele te resgata todos os dias. Ele traz a palavra sobre a sua vida. Eu sempre falo, irmão, aquilo que você vive na presença do Senhor é impossível. A irmã falou isso, eu falo, eu digo para Deus todos os dias. Aquele louvor que fala, quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não quer viver. Mas o diabo, a estratégia do diabo é muito mais doce, porque ele te leva a desejar e a colocar a presença do Senhor em segundos planos. Mas eu sei que essas pessoas que viveram a plenitude, a glória de Deus, quando está no seu quarto fechado, ela sente a falta dessa presença, porque o Espírito Santo, Ele quer te envolver, Ele quer te trazer, Ele quer fazer que você viva coisas novas. Esse queimar que sobe sobre nossas vidas, sobre a nossa barriga, aquelas borboletas que a gente fala no estômago. Irmão, toda vez, Senhor, que eu tenho que subir neste altar, as borboletas, elas se afloram na minha barriga. Eu não quero perder isso nunca. Eu ontem, orando a Deus, eu falei, Deus, eu quero ser o Senhor, Pai, eu não quero ser eu já não gostei, não foi aprovada não, reprovado. Quantas vezes eu tenho que repetir isso no meu dia a dia, porque está eu lá voltando para as coisas como eu era. Quantas vezes eu tenho que ser lembrada. Ontem um devocional que falava em João 14, acho que 21, 20, eu não lembro direito o versículo, que fala que Jesus, Ele nos disse que o Espírito Santo, Ele nos lembrará, Ele trará à nossa memória tudo aquilo que eles tinham visto. Os discípulos viram os milagres de Jesus. Eles presenciaram pessoas que não andavam a andar. Eles vivenciaram pessoas sendo curadas de doenças, de enfermidades. Eles presenciaram mortos ressuscitando através de Jesus. E quando foi escrito a Bíblia, através de mãos humanas, mas o Espírito Santo que trazia a memória desses homens a tudo aquilo que eles viveram. Então, irmão, hoje talvez você tenha esquecido das coisas que você viveu na presença do Senhor, e o Espírito Santo está trazendo a sua memória hoje.
Ele está trazendo a sua memória. Lembra, minha filha, aquele dia que você perdeu até o rumo. Você saiu dessa atmosfera e foi para uma outra, porque eu te levei para lugares maiores. Deseja isso no seu coração todos os dias. Deseja, Senhor, eu quero mais de Ti e menos de mim. Eu quero, Senhor, construir essa arca. Eu quero que essa arca seja uma arca forte, uma arca que resista a qualquer outra coisa. No começo, em Gênesis, a palavra diz que na terra não havia chovido. Aí no passar, ficam várias perguntas, mas como não choveu? Ah, não choveu. E uma vez o Tiago trouxe uma palavra na célula, e ontem eu falei, meu Deus, é Hebreus, cadê? Desci correndo. Falei, Tiago, qual foi a palavra, Tiago? Porque muitas pessoas falam que choveu. Lá em Hebreus 11, por favor, 7, diz assim, abrem lá. Que fala sobre os heróis da fé. Ali diz sobre Noé. Eu tenho a convicção dessas palavras que não havia chuva até o momento do dilúvio. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito dessas coisas, que ainda não se viam. Então quer dizer o quê? Ele foi avisado que havia um dilúvio, mas não se via chuva. Ele acreditou nessa palavra de algo que ele nunca viu. E ele foi movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. E por meio da fé dele, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Agora vamos lá, para a Bíblia comentada pela Dani. Não fala, mas vamos comentar. Eu imagino Noé, um agricultor, receber uma palavra, uma direção. Ele lá constrói a arca, aí vem os curiosos. Porque tem gente curioso, tem gente chata nessa vida. Foi o que a apóstola falou, eu agradeci e louvei ao Senhor, porque a minha palavra... Porque as pessoas, elas vão te criticar. Ah, irmão, você nem toca tão bem assim. Nossa, fulano toca melhor. Ah, irmão, sua voz nem é tão boa assim. Ah, fulano é melhor. Vai querer o quê? Desprezar e trazer o quê? Ah, eu também não sou tão bom para subir diante da presença do Senhor, então eu vou treinar mais um pouquinho, depois eu volto. Eu fico imaginando Noé ali construindo a arca. E os abençoados, não pode falar palavrão, né? Abençoado, não pode falar, não pode xingar, né? Então, os abençoados lá, chega e fala assim, para que você está fazendo isso, criatura? Não chove, você vai ficar isso na terra seca. Tu é lerdo. Isso é comentado por mim, tá, gente? Não leva, não. Tá na Bíblia, não. Eu gosto de imaginar. Sabe vantagem mundo de Bob? A gente começa a imaginar na palavra. As pessoas criticando. Mas ele foi firme na palavra. Ele foi firme ali, fala, movido pelo santo temor. Ele construiu aquela arca. Eu fico imaginando as pessoas criticando ele, falando mal, falando, você é louco, onde já se viu, não tem cabimento, um trem desse tamanho. Eu fiquei imaginando, isso não é falar assim, você sabia que Deus vai mandar um dilúvio? Ah, larga a mão de ser bobo. Que dilúvio? Nunca nem choveu, a gente nunca viu uma gota de chuva. E ele fala assim, poxa, é verdade. Ah, não vou construir não, pega, larga todas as ferramentas e volta a plantar uva. O que seria de nós hoje nesse mundo? Então talvez hoje, você recebeu uma palavra, uma direção. Você recebeu instrução na sua vida. E pessoas ao seu redor te despreza, te menospreza, dizendo, você não é capaz. Você, pecadora. Você, eu sei o que você fazia. E vai o quê? Diminuindo aquilo que Deus já colocou no seu coração. E infelizmente, quando você não está firme na palavra do Senhor, firme, temente ao Senhor, tudo isso que Deus vai colocando, vai tirando. Eu acredito que são isso que acontece na vida das pessoas. Por isso que as pessoas começam o quê? A deixar. Irmão, não permita. Olha, o que mais existe é crente perseguido nessa face da terra. Irmão, todo mundo me amava. Queridinha de todos. Me converter, menino do céu, levanta cada gigante. Eu confesso que eu não sou Jesus, eu não tenho a bondade do Senhor Jesus. Eu sei que muitas das vezes a minha carnalidade fala muito mais alto. Mas eu creio. Porque onde Deus coloca
me coloca, eu tenho honrado aquilo que Ele tem feito na minha vida. E as pessoas se levantam contra você. Há uma multidão se levantando contra você. Talvez você nem perceba, mas existem pessoas falando sobre você. Existem pessoas apontando os seus erros. Porque quando você faz algo de bom, dificilmente alguém vem e fala, fulano fez isso. Mas quando você faz algo de errado, filho, até qualquer bobo vem e fala. E não é um só não, é 2, 3, é muitos. Então, irmão, nós estamos em exposição aqui. Por isso que nós precisamos entender que as pessoas estão de olho em nós. Nós precisamos nos preocupar somente em construir a nossa arca. Porque é essa arca que vai nos fortalecer quando vier uma tempestade. Aí a gente diz aqui, 3, perdão. Lembre-se que a arca ela foi construída por Noé. Talvez ele era um agricultor, não entendia nada sobre construir uma arca ou arquitetura ou que seja engenharia. Ele não era especialista em nada. Essa arca resistiu a um dilúvio. Ele resistiu a uma tempestade nunca vista. Ele resistiu ali. As chuvas de 40 dias e 40 noites, aquela tempestade, diz que as trevas, o abismo, ele existia. Aquela arca que foi construída mediante a obediência, mediante a palavra e a instrução do nosso Deus, ela não foi abalada. Aí eu venho perguntar para vocês. Irmão, nós conhecemos o Titanic. O Titanic foi construído por homens inteligentes, intelectuais, que tinham a sabedoria, tinha estudo e tinha total liberdade para construir. E o Titanic, o que aconteceu? Ele afundou. Tudo que Deus constrói, tudo que é mediante a palavra do Senhor, ela permanece em pé. Então é a pergunta que eu fiz. É uma pegadinha, na verdade. Tudo bem. A gente não é um Noé da vida, mas a gente está buscando. Mas se hoje colocasse vocês como cristão e olhar, gente, olha pra gente como homem de Deus e mulher de Deus, pelo amor de Deus. Não olha a gente com pecado, não. Fala assim, nossa, é a pessoa de Deus, mulher de Deus, um homem de Deus e os irmãos aí. Cara, eu acho que eu prefiro entrar na barca que o Mauro construiu. Eu prefiro entrar na barca que o pastor construiu. Porque eu sei que mediante essa construção, eles foram conduzidos, instruídos pelas mãos do meu Criador. E o Titanic, ele afundou. E a arca não afundou. Nós temos 2 tipos de histórias que aconteceram. E que nós vemos que, quando Deus está no controle de todas as coisas, não há dilúvio, não há treva, não há abismo que possa destruir aquilo que Deus construiu. E recebe essa palavra pelo poder do nome de Jesus. Não permita desistência, não permita o medo, não permita que as pessoas te incriminem ou te dizem o que você é, o que você não é, porque Deus já disse o que você é, e é isso que importa. O processo é a obediência. Não olhe para os lados, olhe somente para Deus, porque Ele te vê como Ele te fez, e o mundo Ele te vê como você é hoje. E hoje nós não queremos ser mais, nós queremos uma mudança, e uma mudança sobrenatural. Então aprenda uma coisa, irmão, que gente comprometida com o reino de Deus, ela incomoda os descomprometidos, aqueles que não têm compromisso, os invejosos, vamos dizer a palavra certa, os invejosos que não têm compromisso com Deus, eles colocam a culpa e te acriminam de algo, porque eles são descompromissados, mas permaneçam em compromisso com o Senhor, esquece o que falam de você, busque a santidade do Senhor. Busque criar e erguer a sua arca forte e firme, para que quando venha a tempestade ela não se caia. Amém? Em nome de Jesus. E aí vem a outro ensino, porque sempre depois da tempestade há sempre um arco-íris, irmão. A palavra de Deus diz que depois desse dilúvio todo, de tudo isso, da humanidade ser totalmente esquecida, morta, só sobreviveu quem estava dentro dessa arca, só sobreviveu quem estava debaixo ali de Noé, da palavra que Noé recebeu. E o que aconteceu depois dessa tempestade? Veio um dilúvio, ou veio o arco-íris. O dilúvio, ele não derrubou a arca, mas o arco-íris, ele veio para trazer o quê? A aliança do Senhor para com o seu povo, onde Deus, ele se arrependeu. E ele resolveu, falou, eu tenho uma aliança.
E através de você, Noé, eu estou fazendo essa aliança com o meu povo. Então, irmão, o tema da minha mensagem hoje, nessa manhã, construa sua arca nos tempos bons. Porque como não tinha havido chuva naqueles tempos, ele construiu em tempo bom. Talvez você está passando tempo bom na sua vida, constrói a sua arca. Porque quando vem a tempestade, irmão, você não vai ter força para conseguir. É só pela misericórdia do Senhor. Talvez hoje você está passando por uma tempestade. Mas Deus tem te fortalecido, porque você tem permanecido e obedecido na presença do Senhor. Nem todos têm a oportunidade, irmão, de construir a arca em tempos bons. Muitos vêm pela dor, vêm pela doença. E aí a luta é muito maior, é muito mais difícil. Quando você tem uma tempestade sobre a sua vida e você tenta construir um altar, mas se você entregar diretamente ao nome do Criador, eu creio em nome de Jesus que a tempestade passará e o arco-íris virá sobre a sua vida pelo poder do nome de Jesus. Isso não vai acabar. Mas o que eu estou querendo trazer, irmão, não espere a tempestade para você construir sua arca. Não espere o mundo fechar. Nós tivemos o quê? Semana do feriado. Né, os taifu. Quem ouve as notícias? Eu não, porque eu não entendo nada daquelas bolinhas. Já falei. O que era? A previsão era o quê? O tempo fechou. Nós tínhamos o quê? No dia 15, a marcha para Jesus. Oramos, pedimos e clamamos. Realmente, a marcha não aconteceu para todos. Porque não depende de nós. Porque, olha, se põe os crentes para resolver essa parada, ia todo mundo com taifu e chuva, porque nem choveu direito. Nem ventou. Ia estar todos os crentes na rua, mas dependemos dos policiais, os policiais não autorizou. Mas teve lá a caminhada de oração. Mas teve o evento depois. E quem foi no evento não se arrependeu. Que evento lindo, que presença do Senhor. Que unidade entre outras igrejas. Igreja japonesa adorando ao Senhor. Cantando louvores em japonês. Irmão, você não precisa entender nada não. Tinha coisas que tocavam tão forte no meu coração que a pessoa catava o celular lá e colocava o tradutor para entender o que estava falando. A letra do louvor. Porque você não precisa entender, o Espírito Santo ele te traz. E a mensagem era sempre a mensagem linda. Então, irmão, nós vemos o quê? Que o milagre do Senhor aconteceu. Se nós temêssemos o tempo ruim, nós não iríamos. Nós não estaríamos ali. Mas nós fomos. Eu morro de medo de vento. Sem brincadeira. Tremo na base. Mas por obediência. Falei, não, eu vou. Irmão, nem ventou. Se choveu, a gente estava lá dentro. E lá fora, a gente só viu as poças d'água. Porque nós vemos um nome poderoso. O diabo quis parar Otso naquele momento. Mas o profético do Senhor foi declarado. Os pés dos santos do Senhor foi declarado naquela terra. E a palavra do Senhor foi derramada na nossa capital. E nós vemos o mover do Senhor. Então, irmão, não desista. Não desista daquilo que foi liberado sobre a sua vida. Não tenha medo das tempestades. Se elas vier, você vai estar firme, assim como a arca de Noé. Firme e resistente para suportar. E se não vier, glorifica o nome de Jesus, porque você foi escolhido. Você é a queridinha do Senhor. Mas eu acredito que todo mundo passa por uma tribulação nessa vida. Então hoje, talvez a gente não entenda. Eu quero ver o arco-íris. Eu quero, sabe? A gente sempre fala que sempre depois de um tempo ruim, sempre vem um dia lindo, né? E a gente fica admirado. E aí, quando a gente vê aqui no Japão o arco-íris, cara, eu me emociono. Quando eu vejo que alguém postou o arco-íris, eu já corro para fora para ver. Porque eu falo, isso é lindo. O arco-íris, ele simboliza a aliança do Senhor para contigo, para que você lembre sempre, eu tenho aliança com meu Deus, eu não sou órfão, eu tenho um Pai, eu tenho um Deus soberano sobre a minha vida, amém? Para encerrar, irmão, lá em Isaías 1:19, diz assim, se estiverem dispostos a obedecer, vocês comerão o quê? Os melhores frutos dessa terra. Irmão, você está aqui nessa terra, você é um missionário nessa terra. A sua obrigação e o seu dever é servir ao Senhor por onde quer que você vá. E você vai provar que você vai comer o melhor fruto dessa terra, porque Deus vai te dar o melhor dessa terra. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus maravilhoso.
Ele não mente nas suas palavras, mas precisa o quê? Estar de posse e obedecer, para que isso se cumpra. Então talvez você fale assim, eu não estou comendo o melhor dessa terra. Então, irmão, vigia, porque você está precisando entrar nos caminhos do Senhor. Pelo poder do nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Senhor. Que essa palavra, Senhor, que possamos construir a nossa arca, Senhor. Que nós não possamos, Senhor, esquecer daquilo que vivemos na Tua presença, Pai. Resgata filhos e filhas essa manhã, Senhor. Traga, Senhor, ao coração dos Teus filhos, para que possamos, Senhor, Pai, sermos totalmente fortalecidos pela Tua palavra. Espírito Santo de Deus, eu te agradeço pela Tua presença nessa manhã. Louvo, porque sem Ti, Espírito Santo, não há como estarmos em contato com o nosso Pai. Obrigada, meu Deus, pelas grandes maravilhas que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem feito diante, Senhor, Pai, de todo esse decorrer desses anos em minha vida. Pai, eu quero crescer muito mais na Tua presença, e eu coloco diante do Senhor cada vida aqui esta manhã, Senhor. Cada familiar, Senhor, que hoje não estão aqui, Senhor, na presença do Senhor, mas nós profetizamos e oramos, Senhor, para que essas vidas se rendam ao Senhor Jesus e possamos declarar para que o diabo ouça que eu e minha casa serviremos ao Senhor com alegria, com excelência, pelo poder do nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Tu és sempre bem-vindo neste lugar. Nós amamos a Tua presença, Espírito Santo de Deus. E louvo ao Senhor por cada oportunidade de estar aqui neste altar. E trazendo aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, Senhor, cada um dos Teus filhos. E que eles saiam daqui, Senhor, convictos da promessa do Senhor. E eles comecem a construir a sua arca. Que não deixa, Senhor, Pai, que o inimigo destrua aquilo que o Senhor prometeu sobre a vida deles. Pelo poder do nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.